Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. A chuva deu uma espantada nos irmãos aí, né? Tem gente que tem medo de água. Glória a Deus. Meus irmãos, vou pedir a todos que abram comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Achou? Nós vamos fazer a leitura do verso 28 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Até aqui, irmãos. Fechem os olhos, curvem a fronte, oremos. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por mais essa noite, te agradecer porque houve uma chuva, e uma chuva importante nesse dia. Não só trouxe refresco, Pai, mas, Senhor, a provisão para essa terra. Por isso, te agradecemos e aqui estamos, apesar da chuva, apesar de um dia mais fresco, mas viemos para louvar o teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, conforte o coração. Há aqueles que estão entre nós e têm lutas que estão tão grandes que não estão conseguindo mais raciocinar. Nessa noite pedimos que o Senhor, Pai, o Todo-Poderoso, conforte, tranquilize o coração, como dito aqui, na gratidão, na confiança e na dependência do Senhor, nós nos encontramos, Pai, e que seja tempo de aprendermos mais sobre dependermos do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, por meio da sua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, o verdadeiro pregador, o verdadeiro professor, Pai, nessa noite, se manifeste entre nós com poder e glória, para que o seu nome seja exaltado, Pai. Pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Esse microfone continua meio esquisito, né? Mas amém. O importante é que você me ouça. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Quem não me ouve, diga amém. Glória a Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve experiência com alguma coisa que era para ser e não foi? Mais ou menos no sentido de que você, na verdade, tinha uma expectativa, e aquilo que era a tua expectativa, na verdade, se tornou meio que uma frustração. Aquilo que parece ser, mas não é. Existe um dito, que eu acho que vai ficar até mais claro você entender qual é a minha pergunta. Tem um dito aí conhecido, que fala o seguinte: o barato sai caro, não é? Eu me lembro, quando eu era mais moço, faz só um cadinho de tempo só, né? E, bom, tinha acabado de começar a trabalhar. Eu me lembro até hoje, isso em 1996. Meu Deus, o século passado, não é? A moeda ainda era cruzeiro, real, era nada, já era o real já. Já trabalhava, já era real.
E eu me lembro que eu ganhava R$530. Bom, o dinheiro daquela época não é o dinheiro de hoje, obviamente, mas era o salário que pagava a faculdade, pagava a parcela do carro, pagava o combustível, quando dava para pagar o combustível, senão eu ia no meu pai, o banco, né? Ô pai, ajuda aí, né? Alguma coisa assim. E eu me lembro que os meus amigos naquela época tinham, por exemplo, óculos de sol. Óculos de sol é um acessório meio, né, comum. Poucas pessoas usam, mas tem quem use. E tem óculos que naquela época custavam cerca de R$3.000. Eu sei lá o que é que tinha naquele óculos, mas custava R$3.000. E era o óculos da modinha. Não importa a marca, mas era o óculos da modinha. Todo mundo tinha. Bom, eu não era diferente de todo mundo e queria ter um também. Mas me faltavam os R$3.000. Mas a vontade de ter eu tinha, só não tinha os R$3.000. Mas existia uma espécie de cópia, um clone daquele óculos, né? Era um pouquinho mais barato. Enquanto um custava R$3.000, aquele custava mais ou menos R$100. Mas era igualzinho, a olho nu assim. Se você olhasse assim, né, era igualzinho. Era igualzinho. E aí, bom, quem não tinha os R$3.000, tinha vontade e queria andar na modinha, fazia o quê? Comprava o de 100. Eu comprei aquele de 100 lá. Irmão, sabe, o barato sai caro, né? Porque, de repente, com pouquíssimo tempo de uso, já se dava, não é, a perceber que o material era de baixíssima qualidade. E não só de baixa qualidade, mas a lente daquele troço, que deveria ter proteção contra os raios solares, contra as bactérias que vêm do Yakult, contra o seu... Tanta tecnologia que tem na lente de um óculos, meu irmão, aquele não tinha. Então, quantas pessoas desenvolveram, não é, alguma dificuldade aí com a sua vista por conta de óculos cabrito, né? O pessoal fala por aí os clones, né, os cabritinhos. Então, meu irmão, o barato sai caro. E a verdade é que muita gente, quando olha, não é? Olha para aquele que é o falso, mas não consegue discernir que aquele é o cabritinho, né? Ele acha que é o de verdade. E ainda fala, nossa, meu, você tem esse óculos, que legal. Mal sabe ele que foi comprado ali no... Como é que chamava? A Galeria Pagé. Nem sei se existe ainda, né? Mas foi lá nas banquinhas lá os antigos Xing Ling. Já não tem mais Xing Ling, né? A turma não vai mais a Santa Efigênia. Só eu que tenho o hábito de dar uma frequentada naquele lugar lá, né? Agora são os árabes, é verdade. Eu fui lá com meu filho esse fim de semana passado. Cheguei para o cara lá, falei, o que é isso? Era uma cantina, né? Aí ele, chocolate, frango, não sei o quê. Falei, mas esse aqui é croissant de chocolate, frango e não sei o quê. Falei, então chocolate. Aí o cara me serviu. Aí eu voltei lá e falei, quanto tempo você está no Brasil? Chocolate, frango. Não falar português. Falei, eu entendi. Ele não fala português. Não é? Mas se você olhasse para aquele óculos lá, naquela época, e era bonito, sem vergonha, né? Mas era o falso. Poucas pessoas tinham aquele olhar clínico, não é, que eram capazes de identificar. O fato, meus irmãos, é que na leitura que nós fizemos aqui, o Senhor Jesus também denuncia essa falsidade, essa aparência de piedade, mas na realidade existe ali um coração perverso, um coração dominador, um coração egoísta. O Senhor está a denunciar, não é, essa falsidade. Este cabrito sendo vendido como ovelha. Não é ovelha, é cabrito. Então eu queria que você prestasse atenção aí na leitura comigo, e para que a gente se contextualizasse de que momento que é, essa é a semana já da paixão do Senhor Jesus, como nós conhecemos, do sofrimento. São os dias que antecedem o seu julgamento falso, o seu sofrimento com todos aqueles flagelos, a sua crucificação, morte, não é? E posterior ressurreição, glória a Deus por isso. Estamos então nos aproximando, não é,
da data de celebração da Páscoa, mas para nós que somos crentes, a Páscoa para a gente é todo dia é dia de celebrar a obra de Cristo. E, em especial, a comunidade evangélica, todos os primeiros sábados, ou domingos, perdão, de cada mês, não é? Aqui na IBFO nós celebramos a ceia. A ceia, meu irmão, é a celebração da ressurreição de Cristo, é o que seria uma espécie de Páscoa, digamos assim. Mas para nós é todo dia, é dia de celebrar a Páscoa. Não só uma data específica, e sim, sem dúvida nenhuma, é uma data muito importante no nosso calendário. Graças a Deus por Jesus Cristo, não é? Vimos isso no texto de Paulo aos Romanos, não é? Onde ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta de Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele veio e realizou essa obra. Então, dias antes deste evento que estamos lendo aqui no capítulo 21 de Mateus, o Senhor Jesus, não é? Trouxe de volta à vida um homem que já há 4 dias estava morto. Lázaro foi ressuscitado, não é? Alguns dias antes deste momento que estamos lendo. Isso trouxe um grande alvoroço na região e que já começava a receber pessoas, peregrinos de várias regiões que vinham para Jerusalém para a celebração da Páscoa. A cidade já começava a ficar populada, já estava, não é, começando ali a se encher, como você vê no litoral em tempos de virada de ano, não é, e feriados prolongados. É assim também nesse tempo, e Jerusalém estava começando a encher. Isso acontece em Betânia, é um pouco só distante, mas a informação ela circula muito rápido, e aquelas pessoas todas ficam muito ansiosas para ver Jesus, por tudo que já ouviam falar sobre ele, e outros ansiosos para ver Jesus, porque tinham ali o desejo de encontrar falhas nele para desmoralizar a pessoa do Senhor Jesus e buscavam, inclusive, uma maneira de tirar-lhe a vida, para que esse movimento se encerrasse. Passado esse momento, então, de que Jesus ressuscita Lázaro, 4 dias depois da sua morte, o Senhor Jesus desce, então, para Jerusalém, e o momento da sua entrada não é um momento comum. Ele dá a ordem de que um jumentinho, que nunca havia sido montado antes, em cumprimento à palavra do Senhor, os seus discípulos buscam este jumentinho, trazem até Jesus, e ele monta sobre esse jumentinho e segue para a entrada da cidade. As pessoas o recebem de maneira calorosíssima, gritando: Hosana, Hosana ao Senhor, este bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E elas lançam pelo caminho por onde o jumentinho que estava o Senhor Jesus montado sobre ele passaria. Essas pessoas lançam para aquele lugar, são ramos, não é, de árvores, e a sua própria vestimenta, tirando a sua capa e lançando no caminho, e assim foram ornamentando o caminho por onde este jumentinho passou até a entrada. E quando o Senhor Jesus se aproxima da entrada, estes mesmos falsos, não é, representantes da fé, chegaram até Jesus e pediram a Jesus: ora, mestre, faça com que esse povo se silencie. Faça com que eles, não é, se tranquilizem. O Senhor aí que está no controle aí da algazarra, faça com que eles sejam silenciados. E aí Jesus diz a eles que, ainda que todos eles fechassem a sua boca, não é? Todas as pedras, a criação, tudo louvaria, porque é o Rei de toda a glória passando ali, e aqueles homens não conseguiam enxergar. Que coisa tremenda essa do Senhor Jesus, e ele adentra a cidade, e ele vai em direção ao templo e encontra o templo fechado. No dia seguinte ele volta ao templo, nós já vimos isso não muito tempo antes, não é? Ele faz o que a Bíblia chama de purificação do templo, tira os vendilhões, faz aquela comoção geral para a limpeza daquele lugar, porque a casa do Senhor não é um lugar, não é, de comércio. Aquelas pessoas tinham tornado a casa do Senhor um covil desse tipo de gente, e vimos que estavam instalados exatamente no lugar onde ficavam os gentios, impedindo a participação deles no culto ao Senhor. E o Senhor Jesus então faz aquela limpeza naquele dia. Muito bem. Ao caminho de volta, o Senhor Jesus se encontra com uma figueira, e a figueira
não tinha frutos. Esses são os dias, meus irmãos, dessa semana. A semana que é a semana do sofrimento, da crucificação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha para aquela figueira toda frondosa, cheia de folhas, mas não encontra fruto. Nós vimos que quando esse tipo de árvore está nesse momento e nessa condição cheia de folhas, é porque o fruto está vindo. Os primeiros frutos da figueira estão chegando. E quando o Senhor Jesus vai até essa figueira, encontra nas condições que indicam que essa figueira está para produzir os seus primeiros frutos, e não encontra esses frutos, então ele amaldiçoa aquela árvore, e que seca por completo, e todos ficam admirados quão rapidamente secou, não é? Essa árvore. E o Senhor Jesus, então, tem ensinado aquelas pessoas acerca dessa falsidade. E na sequência de tudo isso, não é? Nós estamos aqui no capítulo 21, depois dessa questão da figueira seca, não é? No verso 23 do capítulo 21, olha aí comigo, meu irmão. Diz assim, o verso 23, Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, veja, o Senhor Jesus está novamente no templo, um dia depois de toda essa questão da purificação, do encontro com essa figueira, dos discípulos terem visto o Senhor a amaldiçoá-la, e aquilo que representava aquela árvore, não é? Que é o povo exatamente ali de Israel, e que se esperava frutos, mas os frutos não vieram, por isso a postura do Senhor Jesus. E agora, o Senhor Jesus volta ao templo, entra no espaço e no átrio e está ali ensinando. Existem pessoas onde Jesus ia, meu irmão, multidões se aglomeravam, porque era o Senhor Jesus, irmão. Se nós estivéssemos lá, pelo menos, penso eu também estaria lá entre aqueles para ouvir o mestre falando. Estava ali naquele lugar ensinando. Naquela altura, não é? Os mestres se assentavam enquanto as pessoas ficavam em pé. Hoje a gente inverteu as coisas, não é? Mas estava ali o Senhor Jesus a ensinar. E imagine você, no meio de uma exposição, do maior pregador do universo, o dono da palavra, aquele que é a verdade, está falando e de repente chega um grupo de pessoas, ei, e dá aquela interrompida. Rapaz, esse negócio de coisa remota, é divertido, porque às vezes eu estou em casa, não é, às terças-feiras, dando aula, e aí você está lá, né, olhando para a câmera, né, que está transmitindo ali online para todo mundo, aí vem um da família do lado aqui, né, pelo rabicho do olho você ouve. Aí vem, geralmente quem vem é a Rebeca, né, aí ela vem assim, pai, aí você soca a mão assim, né. Então, porque como eu estava dizendo, lá em Hebreus, não sei o que, de meio, né, aí vai com o pé para lá, aí ela vem atrapalhando. E, meu irmão, tem que ter uma habilidade para manter o foco, porque do que eu estava falando mesmo? Né? Alguma coisa assim, porque vem atrapalhar. Esses homens foram e interromperam o ensino do Senhor Jesus. Meu irmão, olha só o que é que acontece. Verso 23. Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram. Essa turma não veio assim, 1, 2, 3. Veio a corja toda, numa semana importante, com a multidão toda ali, e eles não só se sentindo ameaçados, mas muito invejosos de ver não só como o povo ouvia o Senhor Jesus, como as pessoas tinham interesse em Jesus, e não mais neles e nas coisas que eles ensinavam. Eles vão até o Senhor Jesus e fazem uma pergunta, interrompendo o ensino. Veja a pergunta: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu a autoridade? Esse é o questionamento que eles fazem. Com que autoridade você entra na cidade montando o jumentinho e aceita que o povo te chame de rei? Com que autoridade você vem e faz todo esse estardalhaço? Nós pedimos para você silenciar o povo e você não o fez. Quem te deu essa autoridade? Você entra no templo, você nem sacerdote é, e sai expulsando todo mundo, virando mesa, fazendo uma arruaça. Quem te deu a autoridade?
Você chega aqui, se assenta e começa a querer ensinar para as pessoas, e ensinamentos, com que autoridade? Quem te deu a autoridade? O que está por trás dessa pergunta, meu irmão, é porque, supostamente, estes que estavam perguntando, acompanha aí a leitura de novo, né, do verso 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Então, quem está perguntando é quem supostamente tem essa autoridade. Eram eles que tinham a autoridade, não é, para fazer as movimentações e mudanças ali no templo. Eram eles que tinham ou deveriam ter a autoridade para credenciar que finalmente o Messias, entrasse, mas não eram, no entendimento deles, o Messias, o verdadeiro Messias. Então a pergunta é, meu irmão, quem você está pensando que é para fazer tudo que você está fazendo? Em nome de quem você vem? Bom, o Senhor Jesus. Meu irmão, eu acho maravilhoso, porque é de uma sabedoria assim, ímpar, não é? As reações que o Senhor Jesus tem nos ensinam tanto. E se você tiver olhos atentos, meu irmão, aprenda com isso, porque a gente passa por situações parecidas no dia a dia, não é? Há um confrontamento direto aqui. Interrompeu o ensinamento na frente de toda aquela multidão. Agora, você imagina as pessoas que estavam ouvindo Jesus, como é que ficaram? É o Sinédrio que veio aqui. E é o Senhor Jesus. Vai rolar uma briga aqui. E as pessoas ficaram lá. E aí, quem que vai ganhar? O que ele vai falar agora? Vixe, questionaram Jesus. Qual é a autoridade dele? Sabe aquelas quinta série que fica assim, né? Bem quinta série, devia estar aquele clima ali. E veja a sabedoria impressionante do nosso Senhor. Verso 24, responde então Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Você me veio com uma, né? Ou duas, na verdade. Mas eu também vou fazer uma para você. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Bem simples. Veio com duas, eu te devolvo uma. Se responder, eu também te respondo. Muito bem. E aí, veio a pergunta. Verso 25. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Bom, ele se refere a João Batista. João Batista batizava lá no deserto. Com que autoridade que João Batista fazia o que fazia? Era dos céus ou era dos homens? Meu irmão, eu posso imaginar a cabeça daqueles homens fazendo assim, supletivo, e agora o que eu respondo? Meu Deus, porque se eu falo uma coisa, eu entro numa sinuca, se eu falo outra, nossa, me pegou aqui. E é exatamente o que o texto diz, não é? Verso 25 continua dizendo, e eles discutiam entre si, dizendo, ora, se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar, então, por que vocês não creram nele? Não é muito óbvio isso? Se a gente falar que é do céu a obra de João Batista, e lembrem-se, é o próximo argumento deles, todos reconheciam o chamado profético de João Batista. Inclusive Herodes, não é? Tinha receio de João, a ponto de que a sua mulher e a filha, não é? Que era a mulher, na verdade, de seu irmão, é que promoveram todo o contexto para que ele fosse então decapitado. Mas as pessoas reconheciam João. E é o seguinte argumento, não é? Ou o próximo argumento, não é? E aí ele diz o verso 26. Agora, se nós dissermos que é dos homens, nós temos medo do povo, porque todos consideram João um profeta. E agora? O que eu faço? Se eu falar que João era só, né? Fez da força do braço, essa multidão aqui eu vou ter um problema grande. Agora, se eu falo que é de Deus, porque de fato eles também entendiam que João veio, não é? Em nome de Deus. Aí a pergunta era muito simples. Ora, João veio fazer o quê? Nós lemos isso na semana passada. João veio dar testemunho da luz. Ele mesmo não era a luz, mas veio para testificar que a luz dos homens veio, tabernaculou entre nós, é o texto de João, capítulo 1. E aí eles pararam, e agora? Aí veja a resposta tão, né, deles aí.
Verso 27. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Você pode imaginar a cara deles respondendo? Fazendo aquele biquinho? Não sei. Não sei de onde vem a autoridade de João Batista. Aí Jesus então responde para eles, não é? E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus é sensacional, né? Não teve conflito, ele só fez uma pergunta. E as pessoas não tinham como responder, ele falou: tá bom, você não me responde? Eu também não te respondo. Mas Jesus, meu irmão, ele é misericordioso, ele é gracioso. E no meio de toda aquela multidão, ele não respondeu a pergunta diretamente, mas passou a responder na sequência, de outra forma. E aí vem o texto que nós lemos. A partir dali, o Senhor Jesus conta pelo menos duas parábolas que nós vamos ver agora. A primeira delas, no verso 28, diz assim: ora, o que acham? Quando Jesus diz o que acham, ele não está falando com a multidão, ele continua falando com os líderes ali. O sinédrio que está diante dele ali, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, doutor de qualquer coisa, escriba, qualquer um que estava ali. Jesus olha para eles e fala: agora o que vocês acham? Vou fazer outra pergunta para vocês. E aí ele vai e diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos, e ele conta essa parábola. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Se você, um pequeno detalhe aqui, tiver na Almeida Revista e Atualizada, pelo menos essa foi a que eu conferi hoje, né? O verso 29 está invertido com o verso 30. Por alguma razão, na tradução eles inverteram, mas no original está como está na NVI. A primeira reação é o que está no 29, porque eram 2 filhos, não é? O primeiro filho a reagir, segundo o original bíblico, não é? O do grego, é essa aí. E então havia um senhor, este homem, que tinha 2 filhos. E para o primeiro filho, ele vira e diz: filho, vá trabalhar na vinha. Então era um homem que tinha 2 filhos e tinha uma vinha. E ele pediu para que um dos filhos fosse trabalhar na vinha. A resposta do primeiro filho, verso 29. Este respondeu: não quero. Este não quero, que está com uma exclamação, é exatamente assim que está no texto original. É bem enfático. É um não, não é um não assim, não, hoje não. É um não veemente, sabe? É um não de nem a pau, não quero. É desse tipo de não que está sendo dado pelo primeiro filho. Mas acontece alguma coisa no coração desse menino, mas depois a Bíblia diz que ele mudou de ideia e foi. O mudar de ideia, aqui a palavra é a palavra para arrependimento. É uma mudança de sentimento, não de transformação de vida. A palavra para transformação de vida, ou metanoia, ou metanoel, é uma. E a palavra que aparece aqui é a metamelomai. Metamelomai, é difícil de falar, quase me enrosquei. Metamelomai. Qual que é a diferença? As duas tratam de sentimento de arrependimento. Enquanto um está no sentimento, metamelomai, a outra, além do sentimento, ela gerou transformação. Ela saiu do sentimento e teve uma ação em conjunto. Conversão, mudança de caminho, mudança de atitude. Esta primeira é só o sentimento. Inclusive, é a mesma palavra que se usa na descrição de Judas, quando fala sobre a sua traição e que ele, teve sentimento de remorso. Poderia ser aplicada ali a palavra arrependimento, porque é metamelomai que está sendo usada lá, mas não no sentido de mudança de atitude, só o sentimento. Literalmente, remorso. Então esse primeiro filho responde para o pai: não, nem a pau, 1000 vezes não. Não vezes não, vezes não, vezes não, vezes não, que é igual a não ao quadrado, a cateta hipotenusa do não. Não, não quero. Mas algo acontece nele, esse sentimento de arrependimento, e a Bíblia diz que ele então vai. Aí vem o segundo filho, que dependendo da versão está meio invertida aí, mas é a mesma coisa, só mudou a ordem na tradução. Verso 30. E então o pai chegou
ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Veja a diferença. A resposta que está no original, onde traduzido aqui para nós está sim, Senhor, é a resposta de Isaías, no capítulo 6. O que disse Isaías no chamado do Senhor? Ele disse, pode falar, eis-me aqui. Eis-me aqui é uma expressão judaica para dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto para ser enviado, eu estou pronto para obedecer, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, é prontidão. Este filho responde exatamente assim: Ego Kyrie. Estou pronto, Senhor. Aí você olha e fala: rapaz, que filho crente! Eita glória! Mas não foi. Bom, é a história do cabrito, né? Do que parece verdadeiro e não é. Jesus está falando diante de uma multidão, mas direcionando o seu discurso para um grupo, para estes que perguntaram com que autoridade você fala aqui. Ora, com que autoridade? Então vamos lá. E aí Jesus pergunta para eles agora, bom, diante desse fato, senhores, qual dos dois filhos você acha? Não é? Continue a leitura comigo, verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Bom, você sabe a resposta deles, e qual seria a sua resposta? A mesma, não é? Acho que você concluiria igual. Bom, foi o primeiro. Foi o que disse que não, mas foi. Veja que o senso de juízo, o senso do que é certo e do que é errado está afiado. Eles sabem responder. E aí vem Jesus, não é? Então, continuando o verso 31, não é? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, eles responderam. E Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus olha para eles e fala, vocês são os líderes. Vocês são a autoridade mais alta na instituição judaica. Mas vocês são como o segundo filho. Dizem que estão prontos, dizem eis-me aqui, parecem uma árvore que está pronta a dar frutos, mas não tem nada. É falso. É o de R$100. Não é o de 3.000. É o falso. E ele olha e diz algo que, meu irmão, aquilo deve ter sido assim tão pofte na cara daqueles homens, eles devem ter se sentido tão ofendidos, porque Jesus responde para ele. E ele diz, digo-lhes a verdade. Não estou de historinha mais agora, não. Acabou a parábola eu já terminei de contar, agora eu vou dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo? Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você se lembra daquele episódio em que uma mulher solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus que foram molhados com a sua própria enxurrada de lágrimas, não é? Que ela encharca o pé de Jesus? Você se lembra daquele homem que olha para ela, não é? Na verdade, ele não olha para ela, mas fica extremamente incomodado de que Jesus permita aquela situação. Se ele se incomodou só do fato daquela mulher estar presente, se manifestar e não ter sido repreendida, isso mostra exatamente o que estava no coração desses homens, na sua auto-justificação. Eu cumpro a lei, eu faço A, B e C, eu dou dízimo, eu isso, aquilo, eu aquele outro, eu sou um líder religioso na casa do Senhor, eu sou melhor do que todos esses pecadores. Poderia não ser dito assim abertamente, mas é exatamente o que estava no coração, porque quem revela isso é aquele que sonda e conhece o nosso interior, o Senhor Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, esse sentimento tão podre é presente na vida de todos nós. A gente tem, às vezes, uma régua nos olhos, não é? E olhamos para as pessoas e o nosso julgamento, por mais que a gente não fale isso abertamente, porque quando a gente fala, aí as
psicólogas podem me ajudar. Quando a gente fala, a gente meio que dá uma organizada no pensamento, né? E quando a gente fala, ouve a gente mesmo falando alguma coisa, a gente pensa, nossa, que bobagem que eu falei, e eu estava pensando isso. Mas não se fala, mas está bem guardadinho no coração. E quando alguma coisa dá ruim na vida daquela pessoa, você fala, tá vendo? Era isso mesmo, falei, pecador. Irmão, presta atenção na parábola. O que estava acontecendo nessa parábola? Era um chefe que tinha 2 empregados? Ou era um pai que tinha 2 filhos? Obrigado. Porque eu esqueci. É um pai que tinha 2 filhos. Se é um pai, ora, existe diferença entre os filhos? São do mesmo pai. Moram na mesma casa. Usam das coisas de maneira igual que são do seu pai. Tiveram a mesma educação. É o que se espera, pelo menos, né? São os pressupostos que a gente faz. De maneira que não vem com essa de que o outro é melhor, porque tiveram as mesmas condições e diante do pai são iguais. O que é que mudou na vida de um e do outro? Porque um teve a metamelomai. Ele sentiu o pesar de não ter obedecido o comando do pai. Já o outro não teve sentimento nenhum. E ao contrário, agora Jesus diz, você se acha melhor que prostituta? Você se acha melhor que publicano, cobrador de impostos? Político? Você se acha melhor do que toda essa corja? E Jesus diz para eles, digo-lhes a verdade. Essa turma está entrando no reino de Deus, na frente de vocês. E quando ele usa essa expressão, acompanha aí a leitura, não é? Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O antes tem um motivo. A palavra que está aqui para antes, parece que é só uma ordem de tempo, não é? E não é. A palavra que está sendo usada aqui é uma palavra que indica liderança. É como aquele que vai à frente da fila. O batedor, sabe aquele que está andando de moto e tem o cara que vai à frente guiando aquela motoata, como é que chama? Motociclata. Aquele monte de moto. Thank you very much. O motociata, aquele que vai à frente e quando um sai do lugar, ele volta para lá. Este que vai à frente, ele vai guiando, vai liderando, ele está indo antes dos outros, porque ele já está lá na frente, não é? Então o sentido é de exemplo. Meu irmão, já pensou você que se acha aqui, né? Rapaz, olha para mim, que lindo que eu sou. Mamãe diz que eu sou lindo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Agora vem Jesus dizer que os publicanos, a quem eu julgo das piores raças de ser humano, prostituta então nem se fala, eles estão me dando exemplo. É isso que Jesus está dizendo para ele agora. Vocês não estão se achando bom? Porque essas pessoas disseram não veemente a Deus por causa da sua rebeldia e do seu pecado. Mas o Espírito Santo convenceu do pecado e houve uma mudança. E essas pessoas passaram a ouvir o Mestre. E Deus mandou que fosse até a vinha, que fosse agora seguir para o caminho. E eles disseram não, 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 como aquela criança que rola no chão e bate os pezinhos. Não, 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 não. Mas de repente se levanta, abaixa a cabeça e vai em obediência. Estes, Jesus diz quem são. Os que eram considerados a pior das escórias em Jerusalém. Prostitutas, publicanos, corintianos. E assim vai. Né? Tem vários adjetivos aí para isso. Você já pensou? Ser você um fariseu, como Paulo se apresentava, né? Fariseu de fariseus, rapaz, não é qualquer fariseu não. Eu tinha carteirinha dos fariseus. Que? Ouvi de Jesus que prostitutas estão tendo melhor comportamento e servem para ele de exemplo. Rapaz, isso foi um Hadouken
bem no meio do queixo, bem grande. E aí ele continua, não é? Verso, então, 31, depois de dizer que eles estão entrando antes de vocês no reino de Deus, e ele explica, verso 32, porque João, aquele que você não quis me responder, não é? Este João, ele veio para lhes mostrar o caminho da justiça. A NVI traz assim, né? Ele veio para mostrar o caminho da justiça. O texto original diz que ele veio no caminho da justiça. As duas coisas estão corretas. Ele andou no caminho da justiça e apresentou a justiça andando no caminho da justiça. Então João, meu irmão, ele veio, é da parte de Deus, você não quis responder, não é? Mas eu digo a você, ele veio no caminho da justiça. Você não quis ouvi-lo e por isso não me recebe. Agora eu digo a você, ele veio no caminho da justiça, não é? E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Por isso entraram antes, foram à frente, estão como exemplo a serem seguidos, não é? E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mesmo depois de ver isso, não houve comoção no coração de vocês. Não houve metamelomai no coração de vocês, tampouco metanoel, mudança, transformação. Não houve arrependimento. E olha que incrível, porque Jesus diz o seguinte, você fica falando de coisas abstratas aí, ô compadre, eu vou falar para você de coisas retas, sérias, não é? Tornar as coisas concretas, como eu vi hoje. Jesus fez isso, tornar as coisas concretas. Vocês viram, porque essas prostitutas e esses publicanos são conhecidos de vocês. Vocês viram que tinham uma conduta antes e agora não tem mais. É outra. É o evangelho na prática, vivo e real, como nós vemos nos dias de hoje. E mesmo tendo visto isso, meu irmão, alguém aqui já conheceu alguém que tem testemunho de ter abandonado prostituição? Ou ter abandonado o caminho de cobrar impostos? Existe um grupo que se chama, acho que é Giovannici o nome, da companhia de teatro. E tem uma peça que é O Jardim do Inimigo. Eu acredito que todos já viram ou ouviram sobre, não é? E, salvo o meu engano aqui, a pessoa que escreveu era um rapaz que tinha um histórico de homossexualidade. A avó dele orava constantemente pela conversão dele, e ele não estava nem aí. Isso são palavras do testemunho dele mesmo, quando dos 10 anos, foi por onde eu conheci dessa peça. A peça já tem mais de 10 anos e continua, não é, circulando pelo Brasil afora e tendo seu efeito. Se você não assistiu ainda, chama Jardim do Inimigo, recomendo fortemente. Muito boa. E ele diz que a avó dele passava a roupa que ele usava na prostituição. E enquanto ela passava a roupa, ela orava com lágrimas, ela orava pedindo para que Deus consertasse a vida do seu neto. E ele dava risada daquelas coisas, porque ele pegava a roupa que ela com tanto carinho e oração cuidou para ir se prostituir, para vender o seu corpo no meio da homossexualidade. Mas Deus disse o que está no Salmo 118, que ela não morreria antes de ver o milagre na vida do neto dela. E para a glória do Senhor, o Senhor cumpriu a sua promessa feita àquela senhora, e aquele menino se converteu. Na sua conversão, abandonando toda a prática homossexual, foi quando ele então escreve essa peça chamada O Jardim do Inimigo. E ele dá esse testemunho, é bastante forte. Veja, meus irmãos, o Senhor, ele é capaz, não é, de mudar a história das pessoas, de mudar o caminho das pessoas. Não importa quão parece enfiado no meio do lamaçal, Deus tem poder. E Jesus olha para aqueles homens e fala, meu, você conheceu as pessoas. Você conhecia o cobrador de impostos, que inclusive foi na tua casa já alguma vez, bater lá para você pagar impostos. Né? E você viu a mudança de conduta.
Você viu a mudança de Zaqueu. Zaqueu foi conhecido, não é? Zaqueu, quando Jesus estava lá, ele disse, olha, eu vou restituir 4 vezes mais tudo o que eu peguei, que não era para ter pegado. Isso não é um pronunciamento aleatório de qualquer coisa, senão palavras convictas de alguém que agora se encontrou com a verdade. E diante de testemunhos tão fortes de mudança, Jesus fala para eles, mesmo vendo isso, vocês não creram. Isso me faz lembrar de uma outra parábola que o Senhor Jesus trouxe, falando sobre a morte de um mendigo de nome Lázaro e um rico, que também morreu em seguida. Um foi para o descanso com o Senhor e outro para o lugar de tormento. No meio dessa situação toda, este rico que estava ali em lugar de sofrimento, clama ao pai Abraão na parábola por algumas coisas, e entre as coisas que ele pede, todas elas recebem a mesma resposta: não, não e não. O que nos mostra que o inferno não é lugar de oração, irmão. Não adianta você orar no inferno, porque você não vai ter resposta lá. O lugar de orar é aqui, é antes, é agora, de buscar a face do Senhor. Não. E uma das últimas coisas que ele pede é: pai Abraão, peça então a Lázaro que apareça lá para os meus irmãos, para que eles ouçam sobre esse lugar e sobre estas coisas. E a resposta, parece um pedido nobre, né? Ele está pedindo: Senhor, manda aí, não é que apareça aí alguém que já morreu e contar que tudo isso é verdadeiro, que tudo isso é real. Parece um pedido importante, parece um pedido bom, não é? Mas a resposta foi: nananina, não. Lembra do Homem-Aranha? Não. Não sei o que, não. Mas manda então Lázaro. Não. E por que não? Foi dada a resposta. Porque eles têm a lei e têm os profetas. Eles têm o evangelho e têm os pregadores lá. Tem aqueles que estão anunciando a palavra. Eles que ouçam. Porque ainda que um morto ressuscite e anuncie, eles não creriam. O que Jesus está dizendo para esses homens é que vocês estão vendo a transformação que foi feita a partir de Deus, porque João, sim, vem da parte de Deus, e essa mudança é Deus agindo através do testemunho de João. Mas mesmo vendo isso, vocês não creram. E Jesus não para por aí. Ele inicia agora uma outra parábola, a parábola dos lavradores. E ele diz assim no verso 33, ouçam essa parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Opa, parece uma história semelhante. Mas agora é o proprietário. O proprietário tinha uma vinha. Há um homem, um senhor, e agora ele tem uma vinha. Ali era um pai com 2 filhos e que também tinha uma vinha. Agora é este senhor que tem uma vinha. Verso 33 continua dizendo assim: ele colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Ele deixou essa vinha sob o cuidado de algumas pessoas, a quem ele chama aqui de lavradores. Bom, então esse senhor, o dono dessa vinha, é o Deus Todo-Poderoso. Essa vinha aqui é a representação de Israel, dessa nação. E os lavradores, que são maus lavradores, como alguma das Bíblias talvez traga no título dessa parábola, são exatamente estes homens que perguntaram: com que autoridade você vem aqui fazer essas coisas? Bom, esses homens ficaram lá cuidando, não é, da vinha. Verso 34. Aproximando-se então a época da colheita, enviou seus servos até os lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Foi buscar fruto, irmão. Ele foi até a figueira, estava cheia de folha, não tinha fruto, irmão. Aí ele foi atrás dos frutos que eram devidos, porque a terra estava arrendada, não é deles. Eles não têm propriedade. O que Jesus está dizendo é que eles não têm autoridade, senão aquela que foi dada pelo Pai. Bom, verso 34.
5, porque meu olho está cheio d'água e eu não consegui ver. Verso 35 diz: os lavradores então agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Ora, como é que eles foram tratados? Com toda a hostilidade, com espancamento, com homicídio, não é? E com apedrejamento. Bom, se você olhar a história de Israel, quantos profetas não foram hostilizados pelo povo de Israel, porque profetizavam a vontade de Deus e o que não era a vontade da nação ou das pessoas. Nós vemos hoje em dia a mesma coisa. Presta atenção, cristão. Quando você ouve a palavra de Deus e ela te confronta, a primeira coisa que você faz é julgar a igreja. Essa igreja não é de Deus, não. Esse pastor fica falando essas coisas, eu não vou mais, não. Vou procurar outro que fala que eu vou ser abençoado. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Arrependimento é do que se trata o assunto aqui. E aí, esses lavradores mataram, espancaram e apedrejaram todos aqueles que vinham. Verso 36, então enviou-lhes outros servos, e em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. A insistência no envio de homens para anunciar não foi recebida de maneira nenhuma. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, mas agora nos fala uma única vez por meio do Filho. Verso 1 do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. O que nós estamos vendo nessa parábola que o Senhor está contando aqui é exatamente o que o autor aos Hebreus expõe ali. E no verso 37 do capítulo 21 de Mateus, o Senhor Jesus diz: e por último, enviou-lhes o Filho. Por último, porque não vem mais ninguém. Porque este que veio agora tem a consolidação de toda a palavra profética na sua própria vida. Este que veio é aquele de quem todos falavam, agora vem o Filho, e que fala de uma única, eficiente e exclusiva, maneira única. Vem, fala o Senhor Jesus. Então, por último, verso 37, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Ora, porque os servos, alguém pode pensar, servo é servo, né? Trata funcionário público, as pessoas fazem isso, né? Isso aí tá aí para me servir mesmo. Vou falar o que... Meu irmão, agora está indo o filho. Verso 38, mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Jesus está predizendo aqui o seu sacrifício, tendo sido morto por eles, fora inclusive da cidade de Jerusalém, não é? No Gólgota, onde ele foi crucificado. Então aqui ele diz qual é a reação daqueles lavradores. E aí, meu irmão, depois de contar essa história, que se você a estivesse ouvindo pela primeira vez, não deixa de ser chocante. Ora, as pessoas estão usando algo que não é delas, e estão maltratando aqueles que são enviados pelo dono. E agora, quando chega ao filho, invejam a posição do filho, cobiçam aquilo que é do filho. Pilatos, quando do momento da crucificação, ele diz, não é? O Evangelho diz que Pilatos sabia que o motivo de tudo aquilo era a inveja daqueles homens, porque queriam aquilo que era do Senhor Jesus. E então o que eles fazem, não é? Matam. Aí vem o verso 40, a pergunta que o Senhor Jesus faz. Vocês me fizeram perguntas e não responderam. Então eu também não respondo diretamente, mas vou responder por parábolas. E aí ele pergunta assim, verso 40, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Ele mandou os servos, foram maltratados, hostilizados e inclusive mortos alguns. Mandou o filho, mataram o filho para tomar aquilo que era dele.
Ora, e quando vier o Senhor, o dono, não é? O que você acha que ele vai fazer com esses homens? Aí veja a resposta destes homens, verso 41. E então eles responderam. Veja como o senso é apurado. Ora, o que eles vão fazer? Ele matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Meu irmão, que resposta corretíssima. Eles estavam falando de si mesmos e ainda não tinham percebido. Isso me faz lembrar também Davi. Depois de ter feito tudo o que fez, um bom tempo se passa. Um bom tempo, não é um dia, uma semana, não é um mês, são alguns meses, irmãos, se passa. Até que Natã vai falar com ele e conta uma história semelhante, de certo modo. E aí ele pergunta para Davi, o que você faria? Mas mata esse sem vergonha, como ele pega aquilo que ele... Pois é, o rei Davi, é você esse homem aí. Bom, é essa a mesma situação. A reação de Davi foi uma, a reação desses homens é outra. Então, verso 41 tem a resposta deles. Ora, o que vai fazer? Mata de modo horrível, são perversos, e pega esta vinha e arrenda para outros que saibam trabalhar, e que rendam ao pai, ao dono da vinha, os frutos, não é? Em tempos de colheita. Ora, e o que é que o Senhor Jesus fez? Se não agora trazendo os gentios, não é? Para o contexto do seu plano de redenção, como nós vemos na obra de Cristo. Exatamente o que eles fizeram. Verso 42, e Jesus lhes disse, vocês nunca leram, escrito nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Bom, ele faz uma citação agora de um salmo, o salmo de número 118, que nós já vamos para lá. E quando ele faz essa citação do salmo, lembre, irmãos, nós estamos falando, não é, de homens que eram líderes religiosos, gente que tinha sim conhecimento. Mas o conhecimento permaneceu na mente, não desceu ao coração, não gerou transformação, gerou tão somente um volume, não é, de Barça na mente. Quem é velho lembra da Barça? Quem lembra da Barça? Usou Barça, né, irmão? É, usou um volume de coisas na mente, mas só isso. E então, Jesus recita para eles o que está escrito no Salmo 118. No verso 43, diz assim, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O reino de Deus será tirado de vocês. Você se lembra de Saul, que por desobediência perdeu o seu reinado e foi dado a outro, a Davi. Você se lembra agora, então, pelo paralelo, essas pessoas conduzindo o povo de Deus e pela sua desobediência, pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, pelo seu, como é que fala quando você quer mais e quer mais e quer mais? Pela sua ganância, aleluia, está sendo tirado deles e está sendo passado para outro. Este, a quem vocês perguntaram, de que autoridade você tem aí para vir falar? É o rei de toda a glória. Não é o rei Davi, não, um grande rei militar. É maior do que Davi, infinitamente maior. E então Jesus diz, será dado a um povo que dê os frutos do reino. Verso 44. Jesus explica porque ele fez a citação, não é? Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Diante dessas palavras, meus irmãos, assim como Davi se entendeu naquela parábola, esses homens também se perceberam nela. Veja aí o verso 45. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Finalmente, não é? Rapaz, está falando de mim. Olha, se Jesus fala um treco desse a seu respeito, o que você faz, meu irmão? Se não cair de joelhos, começa a chorar, a se lamentar, fala, pelo amor de Deus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que esses homens fizeram? Verso 46. E procuravam um meio de prendê-lo.
mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Eles buscavam um meio de abafar tudo aquilo lá, mas arrependimento? Jamais. Jesus faz a citação, meu irmão, do Salmo 118, e eu queria que nós fôssemos para lá. Abra comigo no Salmo de número 118. E tudo isso está acontecendo entre a segunda e a terça-feira dessa semana, que é a semana da crucificação. A gente não sabe precisar com precisão, né? O dia real, exato, porque existem confusões aí, não é? Entre as possibilidades. Mas o mais próximo é que seja, se não segunda, a terça-feira. Muito provável, a terça-feira. Salmo de número 118, meu irmão. Quem achou, diga amém. Ele começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Veja que Senhor deveria estar em caixa alta na sua Bíblia aí, porque a palavra aqui, não é, no Salmo de número 118, é Adonai. E quando Jesus conta aquela parábola dos filhos, aqueles filhos respondem sim, Senhor, ou não quero, Senhor. Este Senhor é Kyrios, que é a palavra grega para Adonai no hebraico, e as duas significam Senhor no sentido de autoridade suprema, título divino, tão somente para Deus. E aqui se diz: deem graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Você pode testificar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre? Glória a Deus. Verso 2, que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Aqueles sacerdotes não estavam dizendo isso. E ele continua no verso 4, os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Você teme ao Senhor, meu irmão? Então diga comigo, o seu amor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Verso 5, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. Quantos já experimentaram da graça de Deus, de na sua angústia orar? Essa madrugada eu tive uma experiência nova com Deus. Eu acordei, eu não sei que hora, não é porque meu relógio resolveu quebrar, eu estou usando aquele de enfeite, tá? Porque ele está quebrado. Mas é o hábito de estar com ele no pulso. E eu acordei com barulho na rua, e eu fui olhar a hora, né? E tomei um olé, falei, caramba, esse relógio quebrado, que barulho é esse? E tinha um grupo de esses molecotes aí, na rua, fazendo arruaça lá, conversando alto, tomando qualquer coisa lá, deviam estar tomando alguma coisa alcoólica lá, e falando para lá e para lá, e tinha um deles lá que estava com uma moto. E ele ficava com aquela moto, de madrugada, irmão. Aí dormi. Literalmente, vai dormir. Aí o cara saía na rua e dizia, aí sumia o barulho. Daí a pouco voltava o barulho, de novo. Aí é para lá, é para cá. E eu estava assim com o travesseiro, falei, vou chamar a polícia. Né? Tem um aplicativo que eu consigo chamar a segurança. Lá falei, eu vou chamar a segurança. E aí eu fui, antes de chamar a segurança, deixa eu ir lá. Aí eu fui lá, fechei uma janela. Tá, fechei. Aí eu fui lá, fechei a outra janela. Aí quando eu fui fechar a última janela, a janela fica bem de frente para onde eles estavam, eu conseguia vê-los, né? Eu não sei se eles estavam olhando, porque teve talvez olhar um pouco para cima, eles não estavam olhando, mas eu fiz questão de, na última janela, fechar com um pouquinho só de força. Eu fiz, eles devem ter percebido, não é? O objetivo daquilo era meio que, se mancou, né, meu? Louco. E aí, alguma coisa aconteceu? Não. E parece que o cara falou, agora. Aquele troço lá. Falei, meu Deus, espera aí que agora eu vou chamar. Mas aí eu me lembrei que eu sirvo a um Deus, que é o dono de todas as coisas. Eu fechei os meus olhos ali, porque eu não conseguia dormir com barulho. E eu disse assim, Senhor, perdoe a minha reação, porque eu queria chamar a polícia. Eu queria catar um pedaço de pedra e tacar na cabeça daquele fulano. O Senhor conhece meu coração? Não conhece? Eu queria descer lá e falar umas tantas para aquele doido lá, não é? E a minha reação, sabe qual seria? De pegar uma moto emprestada com alguém e às 5 horas da manhã, ir lá na frente, porque a janela do cara, eu sei onde é. 5 horas da manhã, pegar lá e ficar lá, até o cara sair na janela. Essa era a minha vontade. E nessa oração eu pedi,
ao Senhor perdão, porque essa foi a minha reação. Eu disse: Senhor, o Senhor que é o dono de todas as coisas, por favor, faça com que eles sejam dispersados. Vai para qualquer lugar, vai fazer barulho onde não incomode alguém, ou vão para casa, porque o cara estava do lado de fora da casa, por que ele não fez isso dentro da casa, para o pai e a mãe dele fazer alguma coisa com eles lá, né? Mas não, estava do lado de fora, estão protegidos do papai e da mamãe, e enchendo as paciências dos vizinhos, não é? E eu orei pedindo ao Senhor. Quando eu terminei a minha oração, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu não escutava absolutamente nada. Não sei se foram embora. Não sei se desistiram de ficar fazendo nhenhenhenhen. Eu não escutava absolutamente. Ou Deus me fez ficar surdo, ou dispersou, porque eu nem me levantei. Mas eu fechei os meus olhos, meu irmão, e depois de alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido ali, eu percebi que eu só devia, com gratidão, me dirigi a Deus e falar: Senhor, obrigado, porque agora eu vou poder dormir. E fechei os meus olhos. No dia, verso 5, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Meu irmão, eu digo a você, recorra ao Senhor, refugie-se no Senhor, meu irmão. Não vá com armas do braço, as suas capacidades, a sua influência, não. Vá ao Senhor. E se Ele direcionar, faça outras coisas, senão dependa dEle, porque Ele sim responde. E Deus tem me dado dessas experiências. E eu posso testificar a palavra do Senhor. Verso 6, o Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Eu verei a derrota dos meus inimigos. Jesus está diante de todos aqueles que buscam formas de matá-lo. E ele não tinha temor no coração, senão o sentimento de obediência, e obediência até a morte, e morte de cruz. Verso 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei, não foi na minha força, mas no nome do Senhor. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. O Salmo 23 vai dizer, meu irmão, que o Senhor é o nosso pastor. Ele vai dizer tantas coisas preciosas para que a gente possa meditar naquele salmo, e ao final ele diz que o Senhor põe uma mesa. Diante dos nossos inimigos, o Senhor põe uma mesa. Ora, no ambiente de guerra, de batalha, o que você espera? Arma, não é? Bazuca, tanque de guerra, drone, daqueles, não é, que está sendo usado na guerra por aí, aqueles drones. O que você espera? O que Deus põe diante de você e diante dos teus inimigos no teu tempo de guerra? Deus põe uma mesa. Para quê? Para você sentar e com tranquilidade se alimentar na dependência dEle. Porque quem está cuidando dos teus inimigos, meu irmão, é o Senhor. Quem cuida daqueles que se levantam contra você, meu irmão, é o Senhor. Está vivendo aflições, meu irmão? Verso 5, na minha angústia clamei o Senhor e o Senhor me respondeu. Você está angustiado, meu irmão? Está no meio de uma luta? Deixa eu te dizer o que Deus vai fazer com você. Diante dos teus inimigos, Ele vai colocar uma mesa para você com tranquilidade se sentar e se alimentar e desfrutar da presença do Senhor, porque é Ele quem vai à frente de todos nós. É Ele quem luta as nossas lutas, meu irmão. Se você está em Cristo, é o Senhor quem conduz a tua vida. E então Ele diz lá, em nome do Senhor eu as derrotei. E meu irmão, um a um, caminhando em obediência ao Senhor, nós veremos esses inimigos sendo cada um lançado para um lado, para outro, não é? Porque o Senhor luta as nossas batalhas. Mas eles são insistentes, veja aí o verso 13. Empurraram-me para forçar a minha queda. Eles estão tentando, meu irmão.
Eles vêm com palavras, vêm com ações, vêm com coisas, vêm com questionamento. Com que autoridade você vem aqui falar dessas coisas? Quem você pensa que é para fazer essas coisas? Empurram para fazer com que você saia da presença do Senhor, para fazer com que você esqueça da obediência ao Senhor, para fazer com que você perca a sua cabeça, a noção das coisas e avance por aquilo que vai gerar pecado na tua vida, ofender ao Senhor e fazer com que você esteja, inclusive, amargurado por tudo isso. Mas o salmista diz o seguinte: eles me empurraram com força. Não vieram de brincadeira. Não, meu irmão. Você joga bola? Eu não. Mas vem aqueles zagueiros, né? Catapuf. Que você vê o cara para lá. É mais ou menos com essa violência, não é? Que eles vêm. Ou, como eu um dia jogando bola, o gol aqui na minha frente, eu fui chutar, eu acertei a boca do cara que estava aqui do lado. E o cara usava aparelho, mas foi um bicudo que eu dei, e aí começou a sangrar. E era dia do casamento da prima da Ellen, era toda a família da Ellen. Eu falei, nossa! Empurraram-me com força para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Não foram minhas pernas que foram firmes o suficiente para aguentar o empurrão. Não foram as cordas daquele ringue que eu me escorei nelas e voltei. Mas a Bíblia diz que o Senhor me ajudou. Quem nos ajuda é o Senhor. Quem nos sustenta em graça é o Deus Todo-Poderoso. Verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso é clamor, meu irmão, e confissão de gente que depende de Deus, de gente que está prostrado diante do Senhor. Que palavras tremendas. O Senhor é a minha força, quando já não tem mais vontade de lutar, quando já não tem mais disposição para encarar as batalhas. O Senhor é a minha força, porque estão empurrando com força, mas o Senhor me ajuda. Ele é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos, porque a mão direita do Senhor age com poder. Na tua tenda, meu irmão, está tendo esse tipo de brado de alegria e de vitória, porque a mão do Senhor age com poder, e é a mão direita. Quem é a destra fiel do Senhor? Nós conhecemos pelo nome do Senhor Jesus. A mão direita do Senhor age com poder. Verso 16. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. E aí o 17, eu não morrerei. Essas coisas não vão me sucumbir. Isso não vai vir para cima de mim, de modo que a minha vida e a minha existência acabou. Mas eu viverei. E para quê? Para anunciar os feitos do Senhor. Eu vou me levantar, meu irmão, mesmo diante de tanta perseguição, diante de tanta luta, para anunciar que o Senhor me ajudou, para dizer quão bom e quão fiel é o Senhor, porque o seu amor dura para sempre, diz a sua palavra, e nós temos experimentado. Meu irmão, você não vai morrer, mas Deus te dá vida para que você testemunhe da sua fidelidade, do seu amor e da sua bondade. Por isso, meu irmão, a mão direita do Senhor é exaltada, verso 16, porque a mão direita do Senhor age com poder. É este Jesus que está sendo inquirido por aqueles homens, não é perversos, como eles mesmos dizem, são perversos e eles têm que ser mortos, não é? E aí vem o verso de número 17. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas Ele não me entregou à morte. Meus irmãos, o Senhor é aquele que nos corrige para aprumar a nossa vida. Ou você acha que foi simples para aquelas prostitutas? Ou você acha que foi simples para aqueles cobradores de impostos a se adequarem no caminho do Senhor? Mas o Senhor os castigou, ensinando, causando ferida, mas Ele mesmo que causa ferida, Ele mesmo é aquele que cura e trata dessa ferida, para que se levante renovado, com conhecimento de Deus, na dependência dEle, com confiança no Senhor, e caminhando, porque não vai morrer, meu irmão, mas vai viver para testificar dos feitos do Senhor. Essa é a vida do cristão. Verso 18, o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Abram-se as portas da justiça.
Jesus disse para aqueles homens, ora, João veio no caminho da justiça. João veio apresentar o caminho da justiça. As portas da justiça foram abertas, mas eles rejeitaram. Eles não creram. Verso 20, esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Que porta é essa, meu irmão? Ele mesmo disse que ele é a porta. João capítulo 10, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Existe a porta estreita e a porta larga. A estreita, a porta das ovelhas, tem nome. Senhor Jesus, o Cristo, o Nazareno. Então, verso 20, é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Só entra aquele que tem fé. Justo é aquele que vive e se vive pela fé. Então, quem crê em Jesus passa por essa porta. Verso 21, dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. Este é o clamor, meus irmãos, das prostitutas, daqueles publicanos. Este é o clamor daqueles. Não é dos líderes religiosos, não é o clamor daqueles, não é, fariseus. E aí vem a citação do Senhor Jesus, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. É maravilhoso, irmão. É algo abençoado. É graça, sobre graça, como vimos na semana passada. E aí o verso 24 diz, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos e exultemo-nos neste dia. O dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, morto, e no terceiro dia ressuscitado para a glória do Senhor. Este é o dia que o Senhor nos fez. E nós devemos nos alegrar nele, meu irmão, porque a nossa esperança, a nossa fé, a nossa salvação está toda ancorada na ressurreição do Senhor Jesus. Essa era a semana que precedia a sua morte. E então, verso 25 diz, salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, foi no domingo. Na terça-feira, aproximadamente terça-feira, Jesus está dizendo àqueles homens que a pedra que foi rejeitada pelos construtores, Deus a tornou a pedra angular, a pedra principal, o sustentáculo de todas as coisas. E disse Jesus àqueles homens, quem cair sobre essa pedra será destruído. E sobre quem esta pedra cair, será reduzido ao pó. Portanto, meus irmãos, louvado seja Deus, porque pela sua graça, nós, em Cristo, não tropeçamos nessa pedra, mas fomos agora fundamentados nela, edificados sobre a pedra angular. É o que diz Efésios, no capítulo 3. E aqui, meus irmãos, nós voltamos lá para Mateus, não é? Onde tudo se encerra. Mateus capítulo 21, nós vamos nos próximos domingos ver esses eventos, esses episódios que aconteceram nessa semana tão importante para todos nós. A semana em que o Senhor consuma o ato, o famoso tetelestai, né, como alguns conhecem, não é? Está consumado. Nós vamos olhar para cada uma dessas ações ou desses dias, se assim o Senhor nos permitir, daqui até a Páscoa. Estamos contando com hoje há 5 domingos para a celebração da Páscoa. Então nós vamos olhar para esses dias que precederam o Calvário do nosso Senhor Jesus. E eu queria que nós lêssemos de novo o verso 45 do capítulo 21, em que ele diz, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam o profeta. Eles não temeram a Deus,
o dono da vinha que enviou o seu filho. Eles não temeram o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas temeram a opinião dos homens, temeram a multidão, temeram ser, alvos daquele mundaréu de gente e terem problemas com a sua cerimônia, com o seu sistema religioso. Esse foi o temor no coração daquelas pessoas. E nessa noite, meus irmãos, eu trago aqui para a nossa reflexão, qual tem sido a nossa resposta ao Senhor, ao chamado do Senhor para a nossa vida espiritual. E não falo aqui de ministério não, tá, irmão? Eu falo para a nossa vida espiritual. Qual tem sido a nossa resposta? Porque assim como o Senhor chamou, 2 homens nessa parábola, chamados filhos na parábola, mas aqui 2 homens iguais, da mesma descendência, do mesmo povo, com as mesmas condições e conhecimentos, Um deles disse não, sim. O outro disse sim, não. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Porque, como foi dito aqui na abertura desse culto, as portas da graça estão abertas, meu irmão. O Senhor abriu, este é o ano aceitável do Senhor, diz a palavra de Deus. Qual é o teu posicionamento diante do Senhor? Você disse, sim, eis-me aqui, e vida com Deus, nada? Ou você relutou na sua teimosia, na sua rebeldia, mas algo da parte de Deus, do Espírito do Senhor, tem movido o teu coração, e finalmente você se rende à vontade do Pai e obedece. É um não que se converte num sim, porque disse Jesus, que é este o que fez a vontade do Pai. Não é aquele que disse sim, eis-me aqui, mas quando segue para a sua casa, as palavras sujas não deixam a sua boca. Não é aquele que disse sim, eis-me aqui, eu estou pronto, estou preparado, envia-me a mim, vou eu profetizar para essas nações, vou eu fazer diferença para essa geração, mas eu continuo consumindo conteúdo inapropriado, eu continuo tratando a minha família de maneira imprópria, eu continuo usando de violência verbal com as pessoas que eu amo e deveria cuidar, eu continuo não protegendo aqueles que eu deveria proteger, eu continuo com atitudes que o mundo reconhece com facilidade, mas que nada se parecem com o meu Senhor. Veja, eram líderes religiosos. Era de quem se esperava que se tivesse fruto. E que fruto Jesus fala? Hora da pregação de João Batista. E qual foi a pregação de João Batista, irmão? Arrependam-se. O primeiro filho se arrependeu e seguiu um caminho diferente, experimentando a obediência ao Pai. Para a nossa reflexão, meus irmãos, porque estamos adentrando para um período, na cronologia dos fatos e dos eventos, de uma semana que foi uma semana muito intensa, a semana de morte e ressurreição, ou morte, para a próxima semana, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E há muito ensinamento do Pai para todos nós ali. Meus irmãos, não se trata de dizer, eis-me aqui, não faltar um culto na igreja, bater sua carteirinha aqui, e continuar sendo um traste, com o perdão da palavra, do lado de fora, continuar sendo corrupto nas suas tratativas e negociações e a maneira de lidar com as pessoas, continuar sendo violento, truculento com qualquer pessoa. A Bíblia diz que na força do Senhor, nós lemos, os meus inimigos foram vencidos, a destra forte do Senhor tem agido com poder. Se você se colocar na presença de Deus, com arrependimento do coração, com mudança não só do sentimento, mas agora da tua vida, do teu caminho, dedicados ao Senhor, de verdade, irmão. Não no falso, não no cabrito, não naquele óculos de R$100, mas na verdadeira e genuína conversão que só o Espírito Santo do Senhor promove no coração de todos nós. Hoje eu queria convidá-los a uma reflexão. O seu sim tem sido não? Ou o teu não tem sido sim? Ou o seu sim tem sido sim e o teu não tem sido não? Você entendeu aí? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Porque eis que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra trouxe essas palavras, aqueles homens. E diante disso, eu e você agora
somos constrangidos a nos posicionar. E constrangimento, meu irmão, não é vergonhinha, não. Não é ficar coradinho, não. Ai, estou constrangido. Constrangimento é ser tracionado, é ser puxado ou empurrado na direção de algo. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange na direção dele, na direção da obediência. Por isso, nessa noite, meus irmãos, qual é o seu posicionamento? Ou se eu pudesse perguntar, qual dos filhos é você? E essa é uma análise importante e sincera, porque viver de aparências, meu irmão, é a pior das condições que a gente pode ter. Mas, pela graça de Deus, nos lembrando da proximidade da sua morte, nos lembrando dos motivos pelos quais o Senhor Jesus encarnou, andou entre nós e passou por aquela cruz, deixando toda a religiosidade, deixando toda a nossa capacidade de se adequar a um sistema religioso, mas totalmente desnudos na presença do Rei. Que você possa assim se sujeitar ao Senhor. Convido você a fechar os olhos.